Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que me aceitaram o meu convite, tanto as pessoas que me conhecem, quanto aquelas que não me conheciam. Obrigado aí, tá bom? Eu abri essa página no Facebook somente para a obra de Deus, era destinada a postagens, para evangelização, pregações, testemunhos, tá bom? Então eu quero agradecer, ok? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que se encontra em Mateus capítulo 7, no verso 13 e verso 14, cujo título é Os Dois Caminhos. Diz assim o texto: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Eu vou dividir essa pregação em 2 vídeos, ok? Por causa dos testemunhos, das revelações que Deus me deu. Então é importantíssimo que você assista a esse, que é a primeira parte, e o próximo vídeo, a segunda parte dessa pregação, que eu vou postar daqui a alguns dias. É imprescindível que você assista os 2, para que você possa compreender o contexto desta mensagem, ok? Bom, eu vou fazer 15 anos esse ano que entreguei minha vida a Cristo. E no decorrer da minha caminhada eu nunca ouvi alguém pregar essa palavra. Não é uma palavra que se costuma pregar nas igrejas. Dificilmente você vai ouvir alguém pregar nesse texto. Muito difícil. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. Não é um apóstolo, não é um profeta, um rei, um sacerdote que disse essas palavras, mas foi o Senhor Jesus Cristo quem as disse. E ele mesmo disse que a maioria vai passar pela porta larga, entenda-se mundo, pecado, inferno, porta do inferno. Esse é o caminho que a maioria vai passar. E ele diz também que poucos vão passar pela porta estreita, porta da vida, a eternidade, na glória, porta do céu, poucos. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a grande maioria não vai se salvar. Somente a minoria será salva. Você pode não concordar com o que eu penso, com o que eu acho ou acredito, mas não tem como contestar o que está escrito aqui nesse livro. O que Jesus disse, você não pode contestar. A maioria não se salvará, vai se perder. Então, deixa eu lhe contar o primeiro testemunho, deixa eu compartilhar contigo o que aconteceu, que tem tudo a ver com o texto que a gente está vendo. No início de 2014, eu estava na igreja Guerreiros de Cristo, da Última Hora, pastora Roseli, aqui no Jardim Itápolis, na zona leste de São Paulo. Cultos de segunda-feira, os cultos eram lotados, mais de 80 pessoas, ficava gente na porta, todas as segundas. Naquela noite, eu estava sentado mais ou menos na metade da igreja, ali no cadeira do corredor. No meio do culto, nos louvores, foi quando eu ouvi Deus me falar: se o meu filho voltasse hoje neste lugar, somente 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. Quando eu ouvi isso, eu de imediato eu tomei um baque. Ao mesmo tempo que eu acreditava que era Deus falando, eu ficava em dúvida, pela dureza da revelação, e triste. Então, rapidamente eu me acalmei e falei: vou esperar, se for de Deus vai se cumprir, Ele vai confirmar esta palavra, essa revelação, senão eu vou ficar em paz. Enfim, o culto
continuou, ouvi a pregação, enfim. E sempre como no final dos cultos, quando eu visitava essa igreja, eu fui até o altar cumprimentar a pastora Roseli. E a gente conversou, ela perguntou de mim, da obra, né, como estava, e eu também perguntei a ela como que estava a caminhada ali, né, muitas ovelhas, muitos jovens ali. Então ela me disse que não estava fácil, né, o povo não estava muito comprometido, enfim, não estava fácil administrar ali, né, conduzir aquelas ovelhas. E ela disse que na metade do culto, quando o grupo das irmãs estava louvando, Deus falou para ela, estava sentada em espírito, Deus falou para ela: se meu filho voltasse hoje neste lugar, somente 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. Quando ela disse isso, eu dei um passo para trás e perguntei: o que a senhora falou, pastora Roseli? E ela me respondeu: isso mesmo, presbítero. Eu estava ali sentada, na metade do culto, mais ou menos, Deus falou comigo dessa maneira. 2 coisas me estremeceram, né, quando eu vi isso, né, mexeu comigo muito. A primeira delas é que Deus usou as mesmas palavras, né, que Ele falou para mim, Ele falou para ela, as mesmas palavras. Se meu filho voltasse hoje neste lugar, somente 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. As mesmas palavras. E a segunda foi que só 6 almas seriam arrebatadas naquela noite, naquele lugar, naquele culto. De uma igreja com mais de 80 pessoas, mais eu não sei o quanto exatamente, mas 6 almas, né, seriam arrebatadas. Então você consegue entender que a situação ela é crítica, que não é esse conto de fadas que essa igreja evangélica brasileira e o mundo afora está mostrando? Mais de 86 somente, né? Ou seja, Deus ele reprovou a grande maioria, somente a minoria seria salva. É isso que está acontecendo, né? Então, por que, né, que isso está ocorrendo, né? A verdade é que o Evangelho está sendo escondido das ovelhas. O Evangelho genuíno de Cristo está sendo escondido, não está sendo pregado às ovelhas. E também as ovelhas, o povo que está dentro da igreja, não quer ouvir o Evangelho genuíno. O que está ocorrendo é isso. Os pastores estão fazendo a mesma coisa que os padres. Os padres eles conhecem os textos, né, na Bíblia deles, onde Deus reprova, né, a idolatria. Os padres conhecem isso, só que eles têm ordem lá do Vaticano e cada país tem o seu representante da Igreja Católica, então eles não podem, eles sabem, mas eles não podem pregar, eles não querem pregar a verdade, que Deus reprova a idolatria. Os pastores, os líderes, apóstolos, presbíteros, diáconos, pastoras, bispos, bispas, os pregadores, enfim, os pregadores de agenda cheia, né, está sempre pregando, a agenda está sempre lotada. Eles estão fazendo igual os padres. A grande maioria de vocês, não quero aqui causar hostilidade com ninguém, mas essa é a grande verdade. A maioria está escondendo a verdade, né? Como os padres estão fazendo. Então, de um lado nós temos os líderes que não querem pregar o Evangelho, verdade, e do outro a gente tem as ovelhas que não querem ouvir. As pessoas que estão dentro das igrejas não querem ouvir. Por que elas não querem ouvir? Na maioria das vezes é porque elas já vêm cheias de problemas de casa. Né? É problema com o marido, com o filho, com o esposo, né? Trabalho, problema na vizinhança, contas atrasadas, a geladeira que queimou, dor nas pernas, dor nas costas, ou seja, então ela já vai para a igreja cheia de problema. Então ela chega lá, ela não quer ouvir uma exortação, não quer que falem sobre o pecado, né? Sobre o inferno. Não, ela quer ouvir uma mensagem positiva. É isso. De um lado, os líderes. Né? Essa mensagem é mais para os líderes, mais para os pregadores, tá bom? É para as ovelhas também, mas é mais para vocês, líderes e pregadores e pregadoras. De um lado nós temos esses líderes e pregadores que não querem, de outro lado nós temos as ovelhas que não querem ouvir.
Então é a fórmula perfeita para entupir o inferno de almas. Entupir. Infelizmente. Não digo isso com alegria. O que está acontecendo é a igreja está mudando, e está mudando para pior. Né? As reuniões se transformaram em cultos de autoajuda. Né? São seminários de como vencer na vida. Como ter prosperidade financeira, como ser feliz na vida sentimental, como curar os caroços, as enfermidades. Então, os cultos eles tratam da vida terrena, é a sua melhor vida nessa terra, aqui e agora. É isso que é dado. Muitos de vocês estão dando isso para o povo, para as pessoas que estão dentro das suas igrejas. Então, isso é tratado no exterior. As coisas temporais é priorizado, as coisas terrenas. Não a eternidade, não a glória, não o invisível, o infinito, né? Então, é isso que está acontecendo, infelizmente. Né? A grande preocupação dos pastores é fazer com que os líderes é fazer com que as pessoas se sintam bem dentro da igreja, que elas se alegrem, né? Que a liturgia do culto possa agradar o maior número possível de pessoas. Né? É isso que está acontecendo. Até é permitido pregar a verdade em algumas, na parte delas. Mas você não pode constranger as pessoas que estão sentadas. Né? Você não pode trazer desconforto a elas. Você prega o evangelho, mas não pode fazer isso. Então tem que ser uma mensagem positiva, uma mensagem triunfalista, que as coisas vão dar certo, tudo vai dar certo. Isso está acontecendo na grande maioria das igrejas. Então tem que agradar as ovelhas, esse é o propósito, para a igreja não esvaziar. Quer dizer, não está batendo com a Bíblia. Gálatas capítulo 1, verso 10, se não me engano, o apóstolo Paulo pergunta: agradaria eu a homens ou a Deus? Pois se agradassem a homens, não seria servo. Então, você vê como está errado, né? Como o evangelho está errado, como o evangelho que você está pregando, muitos de vocês que estão aí, estão pregando está errado. É o evangelho para agradar as pessoas, para deixá-las bem, alegres dentro da igreja. Está errado. Pelo amor de Deus, dá tempo ainda. Não faça isso. Esse não é o evangelho que Jesus Cristo quer. Essa não é a vontade. Muitas vezes você acha que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade você está fazendo a sua vontade. Reconheça os fatos. E a grande maioria das igrejas, eu conheço muita gente, muitas igrejas, muitos líderes, eu digo isso sem medo de errar. A grande maioria absoluta, mais de 90%, não prega o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. A grande maioria não prega. Infelizmente. E é preciso mudar. É preciso mudar. Eu sei que muitos de vocês vão discordar, vão resistir quanto ao que eu estou, né, pregando aqui, vão se aborrecer com essas palavras, mas encare os fatos. Né? A igreja de hoje moderna, ela não está gerando salvos, ela está gerando condenados. É um evangelho que trata das coisas carnais, das coisas da terra. E Colossenses 3, se eu não me engano, diz, né, pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a sua vida está escondida em Cristo. Ou seja, você está vendo como está na contramão do evangelho genuíno de Cristo? Por favor, você que é pastor, que é bispo, apóstolo, apóstola, presbítero, evangelista, não importa. Repense, faça uma avaliação, ore ao Senhor, consagre a sua vida, veja se realmente é isso que você está pregando. Se essa é a vontade de Deus, porque os textos bíblicos não estão batendo com o que se está dizendo em cima dos púlpitos. Olhe de lá de cima quando você estiver
pregando o Evangelho, você que está me ouvindo, está me vendo agora, olha lá de cima, quando você estiver lá em cima com a Bíblia aberta, vê aquele monte de pessoas. Aqui, o texto, Jesus diz que a maioria não se salvará. Encare os fatos, você não pode contestar isso. Você pode me contestar, mas a Bíblia não. Olha lá para eles, lá de cima do altar, a maioria vai se perder. A maioria não será salva. Então é esse mesmo discurso? Você concorda com isso? É isso mesmo? Que vai dar tudo certo, que as bênçãos vão se cumprir, que as promessas, tudo que você determinar vai acontecer, Deus vai pagar todas as suas contas. É isso mesmo? Enfim, queridos, agradeço por você ter ficado aí, vocês todos, né? Ouvir essa primeira parte. Daqui a alguns dias eu vou postar a segunda parte, ok? É importantíssimo que você assista. Tem mais uma revelação de Deus, muito mais séria do que essa. Não sei se dá para dizer assim, mas mais grave talvez. É importante que vocês vejam o próximo vídeo, a segunda parte dessa pregação, tá ok? Então eu agradeço a sua atenção, reflita no que foi dito aqui e assista o próximo vídeo. Tá ok, querido? Eu agradeço a todos, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, querendo Deus.